João 6:35. Diz assim a palavra de Deus: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quando fala em pão, lembramos do alimento humano. Mas o texto da Bíblia, quando fala em pão, não fala só do sustento do café da manhã, que é o nosso costume, comer o pão, mas fala do sustento total do homem. Eu sempre fui muito apaixonado por pão, e agora estou evitando um pouco o pão. Mas desde criança, eu chorava querendo pão, e era o pão, eu só ficava feliz quando tinha o pão. Pão realmente é muito bom. Eu quero lembrar você que apesar da abundância de alimentos no mundo, da produção, quando o homem descobre que pode então irrigar a terra e dali surge, e aí vai. As pessoas vão plantando, vão colhendo, vão aprendendo a produzir mais. Além dos animais estão sendo criados, apesar de tudo isso, ainda tem muita gente passando fome. Talvez as pessoas procurem as grandes cidades, porque nela não dá para morrer de fome, mas dá para passar fome. As pessoas não têm o alimento como querem, mas pelo menos ali pega um daqui, de lá e assim vai. Eu lembro da minha infância em que via os países, da África, especialmente a Etiópia. E eu ficava, meu Deus, como é que pode? Mas não precisa ir longe. Em alguns lugares, algumas regiões do nosso país, do nosso estado e até dentro da nossa cidade, tem pessoas passando necessidade. Eu me lembro de um episódio, na época ainda do regime militar, em que o Brasil estava comemorando uma super safra. Aliás, nós sempre fomos campeões disso, Super safras. Temos agora uma super safra de soja. E aí, no meio da comemoração, surge uma faixa. No país da super fome, super safra, ninguém come. A coisa melhorou muito, a produção de alimento melhorou muito, até o preço de algumas coisas. Não posso falar do feijão. Mas algumas coisas melhorou muito, nós temos acesso a alimentações variadas. Mas ainda assim, falando de alimento, eu quero falar para você, ainda esse não é o melhor alimento. A fome, ela prejudica o ser humano, muito, a sua saúde. Mas a que prejudica mais é a fome espiritual. No texto que nós estamos lendo, o povo pede um sinal. Mas Jesus já tinha falado que eles estavam atrás dele pela comida que perecia. Eles estavam atrás de Jesus pela comida que perecia. Jesus falou assim, não é esse aí que eu quero dar, mas eu vou dar. E eles pediram um sinal para dizer assim, Moisés mandou o maná. E qual sinal Jesus vai mandar? Aí Jesus diz para eles assim, eu sou o verdadeiro pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Aliás, a questão da alimentação envolve muito a prática dos judeus, a fé dos judeus, Aí você vê lá a comemoração da Páscoa, a questão das ervas amargas, dos pães asmos, do cordeiro imolado. Comer não é só encher o bucho, mas para a questão religiosa, envolvendo até especialmente os judeus, comer era uma cerimônia específica, em algumas épocas, envolvia a questão religiosa. Eu quero falar hoje para você, sem muitas cerimônias, que Jesus é o pão da vida. Então você está com fome de alguma coisa, Como uma música dizia assim, você tem fome de quê? Eu quero dizer que você pode falar várias coisas que você tem fome, mas a tua alma tem fome de Deus. E você só pode se alimentar através de Jesus. Esse é o pão que desceu do céu. Jesus estava querendo explicar isso para as pessoas. Primeiro, eu quero dizer que ele é o pão da vida que satisfaz. Nós precisamos de uma alimentação balanceada. Hoje eu comprei aveia, vou misturar na minha comida, colocar algo mais. Para suprir a nossa necessidade, precisamos assim conversar com
né? Quem fez nutrição e sabia o que deve colocar, o que deve tirar. Mas para a sua vida espiritual, só basta o pão. Não fica querendo inventar muita coisa, não. É o pão. O pão da vida é Jesus. Esse pão satisfaz de verdade. Só que não adianta olhar para ele. Fala em pão, dá até água na boca, né? Mas eu estou falando do pão espiritual. Esse pão, não basta só olhar para ele ou comer. Esse pão tem que se alimentar de verdade, morder mesmo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Jesus não é um pão material. Mas para eu viver Jesus, eu preciso entender Jesus. Olha só, o versículo 52 do capítulo 6 e depois o versículo 54. Olha o 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Aí o 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse comer, ele continua falando sobre isso. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida, no que se refere à vida espiritual. Nós precisamos entender que a Bíblia toda foi escrita com um objetivo: que você entenda Jesus, que você conheça Jesus, que você abra o seu coração para Jesus, que você se envolva com Jesus. Você precisa entender isso. Pastor, como eu vou entender? Isso vai entrar na minha cabeça. Abre a sua alma. Busque a Deus em oração. Aqueles que são dele vão entender, vão se abrir, vão viver. Não é fácil. Eu não posso fazer aqui algo e dar para você comer e dizer que é Jesus. Nem mesmo a nossa ceia, estamos um tempo assim sem ter, nem mesmo a celebração da nossa ceia, quando você come aquele pão, ali não é o corpo de Jesus. O vinho que você bebe não é o sangue. Deus quis que a ceia continuasse para que possamos lembrar e viver esse momento, reviver esse momento em que ele fez com seus discípulos, assim, até que ele volte. E por isso a ceia nos exige algo. É uma forma visível de receber uma bênção invisível. Mas essa bênção está disponível para você. Tentamos preencher o vazio com outra comida. Botamos música alta, fazemos alguma coisa, dançamos, pulamos. O que eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que sem Jesus tudo é supérfluo. Eu não gosto de comer manteiga pura e nem requeijão puro. Às vezes um pouquinho, né? Mas o pão é que é o verdadeiro alimento. Você precisa do pão. Precisa do pão. Com gengilim em cima, sem gengilim. De uma padaria famosa de Campo Grande, de uma outra famosa em outro lugar. Eu quero é o pão. E o pão aqui que satisfaz é Jesus. Só Jesus satisfaz a sua vida espiritual. Segundo, Jesus é o pão da vida que dá segurança. Tem uma história que eu já contei em vários sermões, porque quando eu falo de segurança eu lembro sempre dessa história. Foi de um livro que li. E ainda era jovem. Esse livro diz que na história, em um tempo, na Segunda Guerra Mundial, as crianças estavam com dificuldade para dormir em um determinado orfanato, porque perderam os pais, eram órfãos, e se colocava as crianças lá e pedia para a pessoa: cuide delas aí. E elas comiam, tinham 3 refeições diárias, mas à noite, na hora de dormir, era uma choradeira total, todo dia. E aí procuraram um psicólogo, uma pessoa que trabalha com essa área. Ele falou assim: ó, tá o seguinte, eles não acreditam que amanhã vão ter que comer. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pão para cada um, na hora que vai para o quarto e diz para a criança não comer e levar o pão para o quarto. As crianças jantavam, ceavam na hora de dormir, cada um pegava um pedaço de pão e levava. E diminuiu muito o choro. E algumas dormiam, quando eles iam olhar, dormiam abraçadas com pão.
porque tinham a certeza que no dia seguinte ia ter alguma coisa para comer, porque eles não sabiam que aquelas pessoas iam alimentá-los no outro dia. Jesus dá essa segurança. Independente de você poder vir à igreja ou não, de onde você estiver ou não, você tem um alimento com você. Você tem Jesus. E mesmo que essa carne adoeça, a minha alma tem acesso e alimento com o Senhor Jesus. Você sabe que é muito mais profundo esse alimento do que o alimento material. Ele traz segurança porque ele cuida daquilo que eu não conseguiria me alimentar em nenhum outro lugar. Jesus dá um alimento que você não encontraria em nenhum outro lugar. Ele te dá segurança, assim como aquelas crianças dormiam, você pode dormir seguro. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. É o que diz do versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então as pessoas procuravam Jesus por causa do pão natural, do pão que perecia, e ele está dizendo que ele quer dar um outro pão, assim como uma outra água. Você precisa participar deste pão, você precisa ter esse pão, porque o pão que perece não traz a segurança. E quando eu falo de segurança, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é segurança. É a perseverança dos santos. Quem come desse pão permanece. Terceiro e último, Jesus é o pão da vida que traz paz e salvação. Você tem paz porque é salvo? Ou você é salvo porque tem paz? Você precisa dessa paz. Ele diz lá em João 14, 27, deixe-vos a paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Você quer essa paz? Quero fazer uma outra pergunta para você hoje. Você está em paz? Você quer essa paz? Você tem buscado essa paz? Jesus olha para a multidão e diz: como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas sem paz, sem rumo. Agora uma pergunta para você: você está sem rumo? Você tem coragem de responder para você mesmo? Onde você está? Eu acredito que essa mensagem vai se multiplicar. E muitas pessoas vão assistir no canal da Igreja Presbiteriana de Tingui. Eu quero fazer um convite para você. De repente, quando você assistir esse vídeo, a igreja vai estar aberta, vai estar recebendo você. Ou você está assistindo agora. Deixe seu comentário. Deixa um comentário, deixa lá, coloca um contato, né? Pelo Facebook mesmo, pelo YouTube, e nós vamos entrar em contato com você. Mesmo nesse tempo, nós não queremos deixar de dar o alimento, a igreja continua trabalhando. Você vai receber um livreto em casa, você vai receber acompanhamento, vai receber mensagens por WhatsApp, você vai ser procurado. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem a oportunidade de fazer isso. Você quer ter esse alimento, esse pão do teu lado, que te dá segurança? Você quer caminhar com pessoas que vão te dar segurança, vão te dar suporte, um alicerce espiritual? Eu quero que você pense nisso. Quero que você ore comigo. Quero que você faça isso, porque você foi um chamado, porque você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus.
Ore assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero esse pão, o pão que não perece. E quero beber dessa água, para que eu não tenha sede novamente. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos estar louvando a Deus com mais um cântico espiritual? Continue aí conosco. João 6:35. Diz assim a palavra de Deus: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quando fala em pão, lembramos do alimento humano. Mas o texto da Bíblia, quando fala em pão, não fala só do sustento do café da manhã, que é o nosso costume de comer o pão, mas fala do sustento total do homem. Eu sempre fui muito apaixonado por pão, e agora estou evitando um pouco o pão. Mas desde criança, eu chorava querendo pão, e era o pão, eu só ficava feliz quando tinha o pão. Pão realmente é muito bom. Eu quero lembrar você que apesar da abundância de alimentos no mundo, da produção, quando o homem descobre que pode então irrigar a terra e dali surge, e aí vai. As pessoas vão plantando, vão colhendo, vão aprendendo a produzir mais. Além dos animais estão sendo criados, apesar de tudo isso, ainda tem muita gente passando fome. Talvez as pessoas procurem as grandes cidades, porque nela não dá para morrer de fome, mas dá para passar fome. As pessoas não têm o alimento como querem, mas pelo menos ali pega um daqui, de lá e assim vai. Eu lembro da minha infância em que via os países, da África, especialmente a Etiópia. E eu ficava, meu Deus, como é que pode? Mas não precisa ir longe. Em alguns lugares, algumas regiões do nosso país, do nosso estado e até dentro da nossa cidade, tem pessoas passando necessidade. Eu me lembro de um episódio, na época ainda do regime militar, em que o Brasil estava comemorando uma super safra. Aliás, nós sempre fomos campeões disso, Super safras. Temos agora uma super safra de soja. E aí, no meio da comemoração, surge uma faixa. No país da super fome, super safra, ninguém come. A coisa melhorou muito, a produção de alimento melhorou muito, até o preço de algumas coisas. Não posso falar do feijão. Mas algumas coisas melhorou muito, nós temos acesso a alimentações variadas. Mas ainda assim, falando de alimento, eu quero falar para você, ainda esse não é o melhor alimento. A fome, ela prejudica o ser humano muito, a sua saúde, mas a que prejudica mais é a fome espiritual. No texto que nós estamos lendo, o povo pede um sinal, mas Jesus já tinha falado que eles estavam atrás dele pela comida que perecia. Eles estavam atrás de Jesus pela comida que perecia. Jesus falou assim, não é esse aí que eu quero dar, mas eu vou dar. E eles pediram um sinal, para dizer assim, Moisés mandou o maná. E qual sinal Jesus vai mandar? Aí Jesus diz para eles assim, eu sou o verdadeiro pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Aliás, a questão da alimentação envolve muito a prática dos judeus, a fé dos judeus, Aí você vê lá a comemoração da Páscoa, a questão das ervas amargas, dos pães asmos, do cordeiro imolado. Comer não é só encher o bucho, mas para a questão religiosa, envolvendo até especialmente os judeus, comer uma cerimônia específica. Em algumas épocas, envolvia a questão religiosa. Eu quero falar hoje para você, sem muitas cerimônias, que Jesus é o pão da vida. Então você está com fome de alguma coisa, Como uma música dizia assim, você tem fome de quê? Eu quero dizer que você pode falar várias coisas que você tem fome, mas a tua alma,
tem fome de Deus. E você só pode se alimentar através de Jesus. Esse é o pão que desceu do céu. Jesus estava querendo explicar isso para as pessoas. Primeiro, eu quero dizer que ele é o pão da vida que satisfaz. Nós precisamos de uma alimentação balanceada. Hoje eu comprei aveia, vou misturar na minha comida, né? Colocar algo mais. Para suprir a nossa necessidade, precisamos assim conversar com quem fez nutrição e saber o que deve colocar, o que deve tirar. Mas para a sua vida espiritual, só basta o pão. Não fica querendo inventar muita coisa, não. É o pão. O pão da vida é Jesus. Esse pão satisfaz de verdade. Só que não adianta olhar para ele. Fala em pão, dá até água na boca, né? Mas eu estou falando do pão espiritual. Esse pão, não basta só olhar para ele ou comer. Esse pão tem que se alimentar de verdade, morder mesmo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Jesus não é um pão material. Mas para eu viver Jesus, eu preciso entender Jesus. Olha só, o versículo 52 do capítulo 6 e depois o versículo 54. Olha o 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Aí o 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse comer, ele continua falando sobre isso. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida, no que se refere à vida espiritual. Nós precisamos entender que a Bíblia toda foi escrita com um objetivo: que você entenda Jesus, que você conheça Jesus, que você abra o seu coração para Jesus, que você se envolva com Jesus. Você precisa entender isso. Pastor, como eu vou entender? Isso vai entrar na minha cabeça. Abre a sua alma. Busque a Deus em oração. Aqueles que são dele vão entender, vão se abrir, vão viver. Não é fácil. Eu não posso fazer aqui algo e dar para você comer e dizer que é Jesus. Nem mesmo a nossa ceia, estamos um tempo assim sem ter, nem mesmo a celebração da nossa ceia, quando você come aquele pão, ali não é o corpo de Jesus. O vinho que você bebe não é o sangue. Deus quis que a ceia continuasse para que possamos lembrar e viver esse momento, reviver esse momento em que ele fez com seus discípulos, assim, até que ele volte. E por isso a ceia nos exige algo. É uma forma visível de receber uma bênção invisível. Mas essa bênção está disponível para você. Tentamos preencher o vazio com outra comida. Botamos música alta, fazemos alguma coisa, dançamos, pulamos. O que eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que sem Jesus tudo é supérfluo. Eu não gosto de comer manteiga pura e nem requeijão puro. Às vezes um pouquinho, né? Mas o pão é que é o verdadeiro alimento. Você precisa do pão. Precisa do pão. Com gengilim em cima, sem gengilim. De uma padaria famosa de Campo Grande, de uma outra famosa em outro lugar. Eu quero é o pão. E o pão aqui que satisfaz é Jesus. Só Jesus satisfaz a sua vida espiritual. Segundo, Jesus é o pão da vida que dá segurança. Tem uma história que eu já contei em vários sermões, porque quando eu falo de segurança eu lembro sempre dessa história. Foi de um livro que li, e ainda era jovem. Esse livro diz que na história, em um tempo, na Segunda Guerra Mundial, as crianças estavam com dificuldade para dormir em um determinado orfanato, porque perderam os pais, eram órfãos, e se colocava as crianças lá e pedia para a pessoa: cuide delas aí. E elas comiam, tinham 3 refeições diárias. Mas à noite, na hora de dormir, era uma choradeira total, todo dia.
E aí procuraram um psicólogo, uma pessoa que trabalha com essa área. E ele falou assim, ó, tá o seguinte, eles não acreditam que amanhã vão ter que comer. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pão para cada um, na hora que vai para o quarto e diz para a criança não comer e levar o pão para o quarto. As crianças jantavam, ceavam na hora de dormir, cada um pegava um pedaço de pão e levava. E diminuiu muito o choro. E algumas dormiam, quando eles iam olhar, dormiam abraçadas com pão. Porque tinham a certeza que no dia seguinte ia ter alguma coisa para comer, porque eles não sabiam que aquelas pessoas iam alimentá-los no outro dia. Jesus dá essa segurança. Independente de você poder vir à igreja ou não, de onde você estiver ou não, você tem um alimento com você. Você tem Jesus. E mesmo que essa carne adoeça, a minha alma tem acesso e alimento com o Senhor Jesus. Você sabe que é muito mais profundo esse alimento do que o alimento material. Ele traz segurança porque ele cuida daquilo que eu não conseguiria me alimentar em nenhum outro lugar. Jesus dá um alimento que você não encontraria em nenhum outro lugar. Ele te dá segurança, assim como aquelas crianças dormiam, você pode dormir seguro. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. É o que diz o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então as pessoas procuravam Jesus por causa do pão natural, do pão que perecia, e ele está dizendo que ele quer dar um outro pão, assim como uma outra água. Você precisa participar deste pão, você precisa ter esse pão, porque o pão que perece não traz a segurança. E quando eu falo de segurança, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é segurança. É a perseverança dos santos. Quem come desse pão, permanece. Terceiro e último. Jesus é o pão da vida, que traz paz e salvação. Você tem paz porque é salvo? Ou você é salvo porque tem paz? Você precisa dessa paz. Ele diz lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Você quer essa paz? Quero fazer uma outra pergunta para você hoje. Você está em paz? Você quer essa paz? Você tem buscado essa paz? Jesus olha para a multidão e diz: como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas sem paz. Sem rumo. Agora uma pergunta para você. Você está sem rumo? Você tem coragem de responder para você mesmo? Onde você está? Eu acredito que essa mensagem vai se multiplicar. E muitas pessoas vão assistir no canal da Igreja Presbiteriana de Tingui. Eu quero fazer um convite para você. De repente, quando você assistir esse vídeo, a igreja vai estar aberta. Vai estar recebendo você. Ou você está assistindo agora. Deixe seu comentário. Deixa um comentário, deixa lá, coloca um contato, né? Pelo Facebook mesmo, pelo YouTube, e nós vamos entrar em contato com você. Mesmo nesse tempo, nós não queremos deixar de dar o alimento, a igreja continua trabalhando. Você vai receber um livreto em casa, você vai receber acompanhamento, vai receber mensagens por WhatsApp, você vai ser procurado. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador?
você tem a oportunidade de fazer isso. Você quer ter esse alimento, esse pão do teu lado, que te dá segurança? Você quer caminhar com pessoas que vão te dar segurança, vão te dar suporte, um alicerce espiritual? Eu quero que você pense nisso. Quero que você ore comigo. Quero que você faça isso, porque você foi um chamado, porque você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ore assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero esse pão, o pão que não perece. E quero beber dessa água, para que eu não tenha sede novamente. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos estar louvando a Deus com mais um cântico espiritual? Continue aí conosco.